Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje é um dia muito especial, 8 de março, Dia da Mulher. Tem um canto do Frei Jurandir, que é um verdadeiro poema, e que diz o seguinte: mulher, semente que explode em vida, que rompe as barreiras do medo e da dor, e rompe num parto sofrido para responder sim ao eterno amor. Mulher, semente regada e exposta ao sol, que gera a vida no riso e na dor, no calor materno das mãos do Criador. Busca no vento e no tempo, no pouco do tempo, responder sim. Sua vida tem 3 momentos: um eterno acolher, um gerar e um doar. Mulher, semente regada e exposta ao sol, que gera a vida no riso e na dor, do calor materno das mãos do Criador. Parabéns para todas nós, mulheres. Parabéns para você, mulher, que é mãe. Para você, mulher, que é líder de comunidade. Para você, mulher, que é trabalhadora. Para você, mulher, que é religiosa. Parabéns para todas nós, mulheres. Queremos, nesse momento, elevar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces, rezando por todas as mulheres, sobretudo para aquelas mulheres que, nesse momento, estão sofrendo, estão nos hospitais com seus filhos doentes, né, cuidando do filho ou da filha, para aquelas mulheres, né, que estão doentes, né. Queremos também trazer presente todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações, as vítimas da pandemia, as vítimas da guerra, das enchentes. Queremos rezar pelo Alex Mota Gil, pela sua esposa, pela Leiliane Oliveira, pelo João Batista Barbosa de Souza, pela Keila Jubiele, pelo Natanael, pela Neide Solange Franco, pela Milena Coelho e toda a sua família, pela Maroli e família, pelo seu Antônio José Leite, pela Solange, pelo João Paulo Costa, Joana Dark e Lucivânia Martins, pela saúde de Meire Correia Lacerda e da Janicléia Freitas, pelo seu João Jesus Silva, pela Olisa Pereira Montalvão, pela Simone Raquel Dias, pela Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Luzinete da Silva Barbosa, pelo Giovanni Bezerra. Queremos também rezar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, a Maria Rita, a Júlia dos Santos, o Miguel Barros Barbosa e Hércules Barro Leite Araújo. Vamos também trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato,
Se vocês perdoarem os homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O Evangelho começa dizendo, Jesus dizendo, quando vocês rezarem, não usem muitas palavras. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras. Só para lembrar que Jesus era alguém que rezava muito. Ele rezava toda vez que, quando ele tinha que tomar alguma decisão importante, ele se dirigia à montanha, ele se retirava para estar com o Pai, para conversar com o Pai. E rezava também no seu cotidiano. Portanto, Jesus era um homem de oração, era alguém que rezava muito. E também nós somos convidados a rezarmos sempre. Porém, rezar, como diz o próprio texto, como Jesus diz, não rezem como os pagãos. Eles usam muitas palavras. E não precisa, porque o Pai de vocês já sabe o que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Portanto, não precisa usar muitas palavras. E agora aqui fica uma pergunta: como é que são as minhas orações? Como é que eu rezo? Eu também faço como os pagãos, usam muitas palavras, Ou eu rezo como Jesus? Aí ele vai dizer como é que a gente deve rezar. E aí ele vai fazer uma oração que a gente reza todos os dias, a oração do Pai Nosso. Porém, muitas vezes, nós rezamos o Pai Nosso sem prestar atenção no que estamos rezando, nas palavras, E aí ele vai dizer, olha, o Pai Nosso tem 7 pedidos. Ele vai começar dizendo: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Portanto, é o momento também de agradecer a Deus. O primeiro pedido é um agradecimento a Deus. Nós temos que ter essa atitude de gratidão a Deus. Depois ele vai dizer: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Esse dia nós já falávamos sobre a questão do reino de Deus. É preciso pedir que o reino de Deus venha até nós e a gente vá até o reino de Deus. E nós já sabemos qual é a ponte, segundo o próprio Mateus, lá no capítulo 25. A ponte são os pequeninos. Nós devemos nos aproximar dos pequeninos, devemos ajudar os pequenos, os simples, os humildes de coração, para que assim nós possamos alcançar o reino de Deus. Venha a nós, seja feita a tua vontade. Às vezes a gente pensa que fazer a vontade do Pai é fácil, mas não é tão fácil assim, Não é tão fácil assim. Por isso precisamos rezar, por isso precisamos pedir todos os dias a Deus para que Ele nos ajude a fazer a sua vontade. Então, quando a gente reza a oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo, Nós estamos pedindo que Ele nos ajude a fazer sempre a vontade dEle, E aí essa vontade dEle, ela deve ser tanto na terra como no céu. Portanto, ela é completa, E depois, lá no coração do Pai Nosso, tem um grande pedido: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O pão material, mas também o pão espiritual, O pão material, mas também o pão espiritual. Nós precisamos fortalecer o nosso físico, o nosso corpo, mas também fortalecer o nosso espírito. E aí vem algo aqui muito difícil que a gente reza todos os dias no Pai Nosso. Perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é difícil, Às vezes nós queremos o perdão do nosso irmão, nós queremos o perdão de Deus, mas muitas vezes é muito difícil a gente perdoar aquela pessoa que
que nos magoou, né? Aquela pessoa que nos feriu. Mas, no entanto, Deus, aqui no Pai Nosso, tem uma condição. Eu devo perdoar o meu irmão para que Deus também me perdoe, né? É preciso perdoar o nosso irmão. Até porque o perdão faz muito bem para a gente. Quando eu perdoo alguém que me fez mal, que me feriu, eu estou fazendo o meu próprio bem, né? O meu coração vai se sentir aliviado, ele vai ficar bem. Por isso, e aí é interessante, não nos deixeis cair na tentação, né? Não nos deixe cair na tentação. Quantas vezes nós caímos na tentação de não fazer a vontade de Deus, mas de fazer a nossa própria vontade. Portanto, a gente deve pedir constantemente para que Deus não nos deixe cair nessa tentação, na tentação de não fazer a vontade de Deus, de fazer a nossa própria vontade, e que Ele nos livre de todos os males, né? Sobretudo das tentações do demônio, do mal, né, que o demônio provoca em nós. Muitas vezes que a gente viu no Evangelho de domingo, né, Jesus, ele resistiu todas as tentações do demônio, todas. Mas por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Ele tinha o Espírito Santo. O início do texto do Evangelho de domingo diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós vamos também pedir, né, que Deus nos ajude, né? E o Espírito Santo de Deus nos acompanhe sempre, para que a gente possa sempre fazer sempre a vontade de Deus. E quando a gente rezar o Pai Nosso, que a gente reze prestando muita atenção naquilo que a gente está rezando. Porque às vezes a gente reza, eu já falei isso anteriormente, às vezes nós pegamos todas as orações. Nos nossos momentos de oração, a gente não escuta muito. A gente só fala, mas a gente não para, não silencia para escutar, né, a nós mesmos e para escutar o nosso Deus. O que é que Ele tem a nos dizer, né, nesse dia de hoje? O que é que Ele tem a nos dizer? E é muito bom a gente escutar. E Jesus escutava o Pai. Por isso Ele acertava, né, em tudo aquilo que Ele ia fazer. Por isso Ele conseguiu curar muita gente, né? E continua curando, né? Porque ele tinha, né, essa comunhão com o Pai. E o convite que o Evangelho de hoje nos faz é justamente também ficarmos sempre conectados com o nosso Deus, Criador, com Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nesse dia de hoje nós possamos meditar mais a palavra de Deus, sobretudo a oração do Pai Nosso. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. E para nós mulheres, que esse dia seja bem feliz.